Oi, tudo bem? Hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre a peste bubônica. A peste bubônica é uma doença que ficou popularmente conhecida como peste negra por escurecer as extremidades do corpo da pessoa infectada por causa da gangrena, ou seja, a morte de um tecido ou órgão causada pela falta de abastecimento de sangue naquela região. Acredita-se que a peste negra, que matou 1/3 da população da Europa, tenha seu início em alguma região da Ásia, provavelmente na China. Não foi na Europa que ocorreu o primeiro surto, mas sim no Mediterrâneo, durante o Império Bizantino em 541, na chamada Praga Justiniana. Cerca de 40% da população de toda a área mediterrânea foi dizimada por volta do ano 600. Outros acontecimentos semelhantes ocorreram, mas nada em grande proporção até o surto na Europa no século XIV. Um dos primeiros relatos da peste negra foi feito pelo genovês Gabriel de Mussy, que, apesar de não ter presenciado pessoalmente, escreveu o que ocorreu durante uma guerra entre os genoveses e tártaro-mongóis em 1346 na cidade de Cafa, atual Teodosia, localizado na Crimeia. Uma tática dos mongóis era jogar a cabeça de cadáveres por cima das muralhas, infectando os habitantes, inclusive os comerciantes que viajavam e as pessoas que fugiam, levando a doença por onde passavam. Um fato curioso sobre essa batalha é que ela foi um dos primeiros ataques biológicos registrados na história humana, e um dos mais bem-sucedidos. Mussy acreditava que foi essa estratégia responsável por espalhar a peste negra, mas o principal fenômeno transmissor foi o comércio realizado no Mar Mediterrâneo e no Mar Negro, além da Rota da Seda, que levou ratos e suas pulgas para diversos lugares. Além disso, a falta de higiene e de saneamento básico, o alto teor populacional e a fome ajudaram na transmissão da doença. As consequências foram diversas. O elevado índice de mortalidade causou a perda de mão de obra e, por consequência, ocorreu uma grande mudança na economia europeia. Os preços diminuíram e os salários aumentaram. Muitas pessoas começaram a desobedecer às leis e o poder da igreja decaiu. Mas, por outro lado, após a peste no século V, ocorreu um alto aumento na qualidade de vida, pois a riqueza começou a se concentrar nas mãos dos sobreviventes. Havia grande disponibilidade de terras para cultivo e, como não haviam tantas pessoas para alimentar, a fome diminuiu. Além disso, na tentativa de compensar as perdas, os senhores feudais aumentaram os impostos e começaram a explorar os poucos servos que restaram, provocando revoltas e contribuindo para a crise do feudalismo. A principal forma de transmissão da peste é a picada de pulgas infectadas pela bactéria. O contato constante com roedores, principalmente ratos, e outros animais que podem carregar essas pulgas é o fator crucial para que a doença seja contraída. A peste também pode ser transmitida entre seres humanos, pela tosse e outras secreções, já que a bactéria se acumula nas vias respiratórias da pessoa infectada. O agente patogênico responsável pela peste bubônica é a bactéria Yersinia pestis. Trata-se de um cocobacilo gram-negativo em forma de bastonete, imóvel e sem esporos. É um organismo anaeróbico facultativo e faz parte das heterobactérias. Por ser uma bactéria imóvel, ela não pode se mover para se propagar, então precisa de um hospedeiro. A doença que ela causa pode aparecer em 3 formas: peste pulmonar, peste septicêmica e peste bubônica. Humanos podem ser infectados através da pulga Xenopsilia sciopes. O ciclo de vida da bactéria envolve 2 hospedeiros principais, um vertebrado e uma pulga. Os roedores são os principais animais vertebrados afetados pela peste. Após infectados, a retícula endotelial do hospedeiro é afetada e é lá em que a bactéria se multiplica, especialmente nos nódulos linfáticos. A partir daí, os sintomas começam a se manifestar. Caso uma pulga se alimente do sangue de um vertebrado que está contaminado pela Yersinia pestis, ela se torna um novo hospedeiro. Quando a pulga é infectada, o micro-organismo se desenvolve no tubo digestivo dela, formando um biforme e obstruindo a faringe do inseto. Em busca de alternativas, opta por outras fontes de alimento, como os seres humanos. Assim, quando se alimenta do sangue humano, acaba regurgitando a bactéria que entra em circulação no corpo do terceiro hospedeiro. A
peste negra possui meios de prevenção bem simples, tendo em vista que a transmissão da doença se dá por meio da mordida de pulgas vindas principalmente dos roedores. Basta limitar o contato com os ratos, já que é a principal conexão entre o ser humano e a peste. Além disso, deve-se evitar que animais domésticos interajam com eles, para que não corram o risco de se tornarem transmissores da doença. Quantas curiosidades sobre a tão famosa peste. Uma imagem que vem à mente quando se cita a doença são médicos com máscaras de bico de pássaro. O motivo por trás disso é simples: os miasmas, o conjunto de odores fétidos que vinham de matéria orgânica em putrefação e da água contaminada. Os médicos, inspirados pela definição greco-romana do termo, acreditavam que perfumes fortes poderiam protegê-los da peste.